Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos me fizeram a seguinte pergunta: por que você responde vídeos de pastores? Qual o motivo você responder esses que falam mal da Igreja Católica? Não seria perca de tempo? Veja, tem 3 motivos pelo qual eu respondo os vídeos de pastores. Responder no sentido assim de fazer uma análise aqui no meu canal, porque eu não pretendo me comunicar com essas pessoas. Primeiro, por um motivo. Porque não é possível convencê-los, porque nem mesmo Deus o fez. Jesus profetizou a respeito de pessoas desta maneira, de coração duro. Veja, em São Mateus capítulo 13, a partir do versículo 11, ou melhor, do versículo 10, é feita uma pergunta a Jesus. Os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: por que lhes fala contando parábolas? Ele, Jesus, respondeu: porque a vós é concedido conhecer os segredos do reino de Deus, a eles não é concedido. Então, Jesus disse em outro momento: eu te louvo, ó Pai, porque tu revelastes estas coisas aos pequenos, aos pequeninos, e escondeste dos sábios e entendidos. Esses tais pastores, eles se acham sábios e entendidos. Então, aos pequeninos foi dado conhecer o reino de Deus, foi dado conhecer as coisas do alto. Mas aos sábios e entendidos deste mundo, que São Paulo vai dizer que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. É por isso que as pessoas acham que os santos são loucos, porque eles fizeram coisas que para este mundo é uma loucura, é uma bobagem, é uma idiotice. Mas para Deus é sabedoria. Então, Jesus diz que, em primeiro lugar, fala em parábolas, porque para os pequeninos foi dado conhecer o reino de Deus. Aquele que tem, lhe será dado e lhe sobrará. Aquele pequeno que tem, lhe será dado e lhe sobrará. Ao que não tem, lhe tirarão inclusive o que tem. Então, às vezes tem muito estudo. Às vezes falam de Jesus. E Jesus vai dizer assim: vocês com os lábios me louvam, me glorificam, mas o coração está longe de mim. Por isso eu vos digo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é como aquele homem prudente que ouviu as minhas palavras e construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir o que vier, não derrubará aquela casa. E Jesus continua: por isso lhes falo contando parábolas, porque olham e não veem, escutam e não ouvem, nem compreendem. Cumpre-se neles aquela profecia de Isaías. Então, eu respondo não para que eles se convertam, porque eu sei que não se converterão. Pode ser que aconteça que alguns deles, ou alguém, ou um deles sequer, tenha humildade e reconheça a verdade e se dobre à verdade. Então, cumpre-se nesses tais pastores que falam mal da Igreja Católica, aquela profecia de Isaías: por mais que escuteis, não compreendereis, por mais que olheis, não vereis. A mente deste povo se embotou, tornaram-se duros de ouvido, tamparam os olhos. Não aconteça que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com a mente e se convertam, e eu os cure. Então, Jesus está dizendo que esse tipo de gente, os seus olhos, os seus ouvidos, está tapado, está embotado.
Até o profeta Moisés, né, que também é chamado de profeta, profetizou sobre essas pessoas. Ele vai dizer que são pessoas de dura cerviz, ou pessoas de ouvidos incircuncisos e coração incircuncisos. Sim, Denis, então se é assim, por que tu falas? Por que tu reage a esses vídeos? Jesus continua dizendo aqui, ó, felizes vossos olhos que veem e vossos ouvidos que ouvem. Eu vos asseguro que muitos profetas e justos ansiaram ver o que vós verdes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai a explicação da parábola do semeador. Então, Jesus aqui, falando em parábolas, os apóstolos perguntaram, por que tu falas em parábolas? A mesma coisa perguntaram a mim, por que tu responde a esses vídeos? Por que tu reage a esses vídeos dos pastores? Estás querendo converter os pastores? Não. São homens assim, de coração incircuncisos e de ouvidos incircuncisos. Duros de coração. Corações que estão envoltos de insensibilidade contra a verdade. E não tem intenção nenhuma de convertê-los. Então por que tu falas? Por que tu reages? Porque Jesus está dizendo que existem pessoas de coração simples que estão com os ouvidos abertos para ouvir Deus e com os olhos que têm, conseguem contemplar Deus. Então, os meus vídeos reagindo, vídeos de pastores que falam mal da Igreja Católica, não é para converter pastores, mas é para fazer com que católicos simples, humildes, que não têm conhecimento da doutrina na qual congregam, possam entender e ver que o que esses homens falam a respeito da Igreja Católica é mentira. É mentira. E assim essas pessoas possam ser alimentadas na fé. Essas pessoas possam ver com os seus olhos a mentira que é falado sobre a igreja. Possam ouvir com os seus ouvidos que essas palavras que eles pronunciam contra a igreja é mentirosa e enganosa. E assim sejam, vamos dizer que, fortalecidos na fé. E o terceiro motivo, Denis, por que você fala? Porque existe também muitos protestantes simples, muitos protestantes humildes, que amam a verdade, que amam Jesus, que desejam conhecer Jesus verdadeiramente e a sua igreja, e quando elas se deparam com esses vídeos, muitas vezes Deus fala ao seu coração. E Deus falando ao seu coração, Deus suscita neles a fé e a conversão. E assim, nós podemos ver inúmeros irmãos protestantes, irmãos separados, que estão retornando para a igreja. O meu intuito aqui, a minha intenção aqui, é fazer com que as pessoas que amam Jesus e que estão no meio do protestantismo consigam compreender a verdade sobre Jesus e sobre a sua igreja e possam retornar para ela. Porque Jesus disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Ele disse também, tenho muitas ovelhas que estão em outros apriscos, ou seja, que estão em outras igrejas, mas elas precisam ouvir a minha voz e retornar, porque haverá um só rebanho e um só pastor, ou seja, haverá um só redil, uma só igreja e um só pastor. Deus abençoe você. Espero ajudar. A minha intenção aqui, com as respostas, com as análises dos vídeos dos pastores e de outros protestantes, nunca foi e nunca será comprar briga com ninguém. Primeiro, porque eu não tenho capacidade para isso. A minha intenção é simplesmente lançar luz em um debate que muitas vezes é feito com desonestidade intelectual para enganar as pessoas. Amém.